Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já sentiu que carrega alguma coisa a mais, além do seu dia a dia, do seu cotidiano, e é alguma coisa que pesa, que incomoda e você não sabe o que é? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude, um programa que fala de corpo, mente e espírito para entrarmos em plenitude. E hoje estamos recebendo uma convidada querida, especial, que é Jane Angelice. Ela é terapeuta junguiana e vai bater um papo gostoso conosco sobre autoconhecimento, espiritualidade e psicoterapia. O que esse pacote diz sobre você? Seja bem-vinda ao Plenitude, Jane. Obrigada, Iraci. Sempre um prazer, uma alegria estarmos juntas para falarmos do programa Plenitude. Jane, a gente vive aí a vida cotidiana numa corrida, com tanta coisa acontecendo, e às vezes a gente sente um peso, alguma coisa maior, mais forte, não entende o que é, e as emoções que ficam aí circulando, tanta situação. E aí você fala assim, mas esse cotidiano que eu vivo não justifica isso que eu sinto. Tem alguma outra coisa além disso. Então, óbvio, a espiritualidade, as suas emoções, o seu todo. Mas dentro disso, como é que explica, como é que isso tudo influencia dentro da psicoterapia? Tudo influencia na psicoterapia, porque nós estamos permanentemente em contato com o nosso ambiente interno, externo, na verdade, e interno também, ainda que seja de forma inconsciente. Então, a psicoterapia traz uma oportunidade de nós identificarmos de onde vem esse peso, que desarmonia é essa, dá uma oportunidade de mostrar sentido, propósito, traz uma esperança. Quando a gente traz a espiritualidade, muitas vezes consegue trazer a reencarnação, a depender desse paciente. É claro que isso precisa ser manejado com muito cuidado, tanto pelo terapeuta, em termos do conhecimento que ele precisa ter daquele paciente. Existem pacientes que estão mais propícios a falar, né, e a ouvir sobre espiritualidade. Hoje a maioria já está, até porque psique é também algo espiritual. E quando nós falamos de psique, de emoções, estamos falando fundamentalmente de autoconhecimento. E essa é a proposta. Quando nós estamos começando a falar de autoconhecimento, de espiritualidade e com a oportunidade de trazer as múltiplas existências, a gente pode falar dos traumas e ressignificá-lo. Traumas que podem ser dessa vida ou de outras, porque alguns pesos, alguns incômodos, alguns desconfortos que nós sentimos, se nós olharmos para a biografia recente, que quer dizer da jornada atual, às vezes a gente não identifica. Não identifica porque você começa a olhar o seu dia a dia. Aí você fala assim, não, mas tá tudo bem dentro da minha casa, tá tudo bem no meu trabalho. Por que eu estou insatisfeita? Eu gosto do trabalho, eu gosto da família. Por que eu sinto tudo isso? É incômodo. Aí procura uma terapia, e a terapia vai lá buscar, quando você era criança, na sua infância, busca aqui, busca aqui. Mas aí falta uma vertente, né? Tem um viés que não é considerado. Exatamente. E aí acho que a coisa não fecha, fica aquele... A pessoa faz 10 anos de terapia ali e ela continua do mesmo jeito. E nessa proposta, exatamente, nessa proposta do autoconhecimento, a gente pode começar com o paciente a fazê-lo ampliar, elaborar suas questões no sentido dos pensamentos recorrentes,
no sentido das emoções que se desarmonizam, em função do que elas se desarmonizam. Porque quando a gente consegue falar dessa história pretérita, que vai além da jornada, que são diantes dessa vida, nós conseguimos trazer, junto com esse paciente, com muita calma, com muito manejo, com muito cuidado, porque a depender de como isso é conduzido e é manejado pelo terapeuta nesse contato, né, com aquele que está fazendo a terapia, com aquele que é analisado, pode também gerar confusão e, o que é pior, fuga da realidade. Quando uma desculpa, é obsessão, tem espíritos, eu não acredito em nada disso, eu tenho medo, e Além disso, assim, bom, eu ajo assim por conta das minhas vidas passadas. E aí eu não me proponho a transformação. eu não estou fazendo nada, isso daí é do passado. Eu sou inocente que estou aqui, mas o passado foi eu que fiz. Então eu fico naquela posição de vítima, ali, naquele espaço onde eu não faço nenhum movimento de transformação, nem de aprofundamento da minha questão. Todos nós nascemos com um propósito. Cada um vai viver esse propósito dentro da sua particularidade, dentro da singularidade. Mas tem um que vale para todos. Nosso propósito maior na existência é sabermos de nós. É o nosso autoconhecimento. Nós nascemos com esse propósito e nós vamos viver esse propósito de acordo com aquilo que a gente pode, com as nossas conquistas, com os equívocos que a gente ainda comete, e tudo bem, cada um no seu momento. Mas se a gente entende que o propósito da existência é o autoconhecimento, é saber quem somos nós, muito mais importante do que as perguntas de onde vim, para onde vou, é quem eu sou, por que estou aqui e para que estou vivendo as experiências que eu estou vivendo. Será que eu estou conseguindo aprender com o que está chegando? O que eu penso? O que eu sinto? Como eu falo? Como eu comunico? Como eu ajo na vida? Como eu recebo tudo isso que o cotidiano, a própria vida e as relações me fornecem, né? Porque aquilo que me afeta, ou as experiências do passado que me afetam, ou que eu não consegui compreender para diluir esse afeto, elas continuam de alguma forma, inconscientemente, ditando a minha atitude, ditando o meu comportamento. E se eu não me permito esse olhar diferenciado para quem eu sou, o máximo de honestidade, não é, Iraci, que a gente possa ter nesse processo, porque não é fácil, é desafiador. Encarar é difícil, é mais fácil fugir, o que, por outro lado, triplica a sua complicação emocional e estrutural e tudo, né? Por isso que é importante esse cuidado de parte a parte. Por outro lado, a gente tem uma oportunidade de olhar para traumas e entender que muitas vezes nós temos traumas que vão sendo perpetuados, se é que a gente pode dizer assim, existência após existência, onde a gente se recusou a fazer a modificação e a ter esse olhar voltado para nós mesmos. Então, a gente pode ter esse trauma revisto, ressignificado. Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente tem uma fobia, um medo muito grande, por exemplo, de altura. E não existe nada na existência atual que justifique esse pavor da altura. E aí a gente vai buscando assim, bom, mas qual é a história, qual é a biografia desse paciente, e não tem trauma identificado na existência atual. Então, o que pode acontecer? A gente pode, de alguma maneira, entender que houve uma experiência passada que ficou de uma tal forma registrada no perispírito que não conseguiu que
essa experiência não conseguiu apagar aquele impacto, aquilo que foi trazido. Então, às vezes, esse medo é injustificado. Marca profunda no perispírito de qualquer coisa, qualquer sensação, qualquer palavra que reverbere aquele momento, ela acende. Aciona um gatilho, como a gente chama, num termo assim muito que a gente usa em psicologia, né? Aciona um gatilho interno que a gente às vezes não sabe de onde vem, nem porquê. Pensa assim, gente, mas por quê? Por que eu tenho tanto medo disso? E se eu não entendo, se eu não vou compreendendo, e aí eu posso em algum momento assim, puxa, eu não vivi isso. Se eu não vivi isso na existência, isso tem a ver com a minha história passada. Mas se tem a ver com a minha história passada, isso já não precisa mais me amedrontar. Isso é verdade. Não precisa amedrontar. Precisa entender, aceitar e olhar daqui para frente o que eu posso fazer. Que aquilo hoje, na minha trajetória de hoje, ela não é mais real. É isso. E é permitido, então, é permitido e possível. O paciente se permite ressignificar. Ok. Não quer dizer que vai diluir, tá, é uma questão de milagre, a partir de agora eu não tenho mais esse medo. Não, mas ele vai compreendendo a sua própria estrutura psicológica e vai elaborando melhor assim, mas por que eu preciso ter medo? Eu posso ir aos poucos fazendo algumas outras experiências que me permitam atenuar esse sintoma. Agora é importante olhar para o sintoma, porque o sintoma tem conteúdo, tem informação. Oi, como? Não é? É uma caixinha de surpresa. Né? Exato, é uma caixinha de surpresa. Então a gente tem toda essa oportunidade. A gente, quando consegue associar a psicoterapia com essa ideia, com essa noção das múltiplas vidas e da espiritualidade, a gente também consegue entender por que vive algumas experiências. Exato. E isso, a depender do ganho de maturidade que nós vamos tendo, nós vamos também nos responsabilizando mais. A gente vai começando a não ter as mesmas reações perante as interações que a vida me traz, e já começa a fazer uma observação. Peraí, eu não preciso de agir assim. Eu não preciso de me exaltar desse jeito. Eu não preciso agredir. Me incomodou, me causou mal-estar, doeu. Mas eu vou olhar o já passou. Porque isso não faz parte de uma realidade atual mais. Exatamente. Então, quando eu entendo que eu venho aqui para saber de mim, para me compreender cada vez mais, quando as experiências chegam, se elas forem desafiadoras, eu consigo dar um significado e um sentido para essas experiências. Porque se eu não tenho esse nível de conhecimento, as dores ficam muitas vezes sem significado e sem sentido. E a gente sabe que nesse momento, no nosso planeta, além de estarmos passando por uma transição bastante, com desafios bastante exacerbados, fazendo esse movimento de um mundo de provas e expiações para um mundo de transição, tudo que a gente olha no nosso entorno é exagerado. Nossa, a gente está vivendo uma era, uma fase tanta bizarrice que quando a gente pensa que já viu o máximo do cúmulo do ridículo, do bizarro, aparece mais alguma coisa rapidinho para inovar. É verdade. E parece que a gente vai ficando mais difícil para nós darmos conta de todos esses desafios que nos parecem que vão ficando cada vez maiores. Mas aí se eu tenho essa ideia de que a vida continua, que eu vivo múltiplas existências, que a minha biografia não se restringe a esse espaço de tempo atual, que eu tenho muita história vivida, que eu preciso entender por que algumas coisas são do jeito que são.
Por que eu penso do jeito que eu penso? Por que eu sinto do jeito que eu sinto? Por que eu falo do jeito que eu falo? Por que eu ajo do jeito que eu ajo? O que é o meu impulso? Por que muitas vezes, quando eu me sinto ameaçado, eu me torno agressivo? Da onde vem a minha agressividade? Em momentos em que estamos todos lutando pela paz, onde a gente vê no mundo situações que há algum tempo atrás a gente acreditava que não iria mais viver, como situações de guerra que temos vivido hoje, nós começamos a entender melhor que todo esse movimento de guerra e paz, ele acontece primeiramente dentro de nós. Sim, perfeitamente, porque a gente já traz um histórico de guerra constante na nossa história. Lá dos tempos medievais, dos castelos, dos lugares. Essa é a nossa melhor fase. E como a gente não vivencia mais aquilo na atualidade, exceto as 7 guerras que estão acontecendo pelo mundo, em local específico, mas como a gente já não vivencia aquilo lá, todo mundo nesse momento, a gente está tendo espaço para exaltar a nossa guerra íntima. Né? Perfeitamente. E aí o que acontece? A depender de como a gente vai se encaixando nessa história e muitas vezes buscando, além do necessário, informações sobre o tema, o que acontece com a gente? Um fenômeno que a gente chama de contaminação psíquica. Com certeza, a ambiência fica pestilenta, que é o que está. É o que está acontecendo. E se eu não tenho cuidado, eu vou me contaminando o tempo todo. Porque as notícias que chegam são todas nessa direção. A gente não recebe notícias com frequência de ações, de falas, de pessoas ou de relações que sejam pacificadas. Ou movimentos do bem. Exatamente. Ou que tragam essa pacificação. Então a gente precisa ficar muito atento, porque a gente começa a entrar numa ressonância que vai falar com as nossas questões internas. Aquilo que está acontecendo fora começa a ter ressonância com aquilo que eu tenho dentro que eu ainda não entendi em mim mesmo. Exatamente. E aí eu vou ficando cada vez mais preso naquela situação. Fazer terapia com essa noção de espiritualidade e com foco no autoconhecimento é a oportunidade que a gente tem de olhar para si mesmo. Nós nunca tivemos em nenhuma época da nossa história planetária tantas oportunidades de nos conhecermos, de nos diferenciarmos, inclusive, da massa, para sermos quem somos. E é um passo mais acelerado para você sair do sofrimento. Em vez de estender esse sofrimento, que não se atenua com facilidade, e a pessoa passa aí 80 anos sofrendo, ela está dando um passo para a borda desse sofrimento, que é um passo para fora depois, a libertação. E poder viver uma encarnação, ou parte da sua encarnação, sem esse sofrimento desnecessário. Você sabe que às vezes as coisas acontecem, atrasa o trânsito, ou não sei o quê, e a gente se irrita. É natural, né? Mas é natural pela falta de observação. Eu tenho me policiado com isso. Então, hoje mesmo, para vir para o estúdio gravar, teve uma situação, eu atrasada, demorou, porque várias ocorrências foram me atrasando. E aí, eu entro no carro, uma pessoa na frente não anda, e eu com meu marido, e eu sou um pouquinho acelerada, meti a mão na buzina, entendeu? Ele que dirigia, aí eu fui lá, buzinei, depois, aí a pessoa andou, ele saiu, ele nem fala nada, ele tranquilo. Aí eu falei, peraí, isso me gerou uma irritabilidade. Eu falei assim, uma descarga no meu organismo desnecessária. Pergunta, eu preciso disso?
Não. Né? A pessoa poderia demorar mais um segundo para sair, ou eu até falar para ele, dá uma buzinadinha para ver se a pessoa sai. Mas não, a minha atitude foi já meter a mão na buzina. Você fala, ai, se eu descia aqui, estapeava o infeliz que está parado aí, tipo assim, em lugar errado, na mão dupla, para conversar com alguém que está para fora, fazendo nada. Tipo, Você veja a necessidade do exercício da autoobservação. sim, A gente é tão distraído que a gente não se olha, que a gente não se vê. E a gente funciona por hábitos, não é, Iraci? Atitudes automáticas. Exato. Exato. Nós funcionamos por hábitos. E o hábito mais difícil de ser transformado é o hábito mental. Observar pensamentos é cada vez mais importante, porque pensamento é força de modificação. O que eu penso, eu transformo, eu trago para o mundo manifesto. Tudo que eu penso com recorrência sai do mundo das ideias para vir para o concreto. Então, às vezes a gente quer mudança do lado de fora, mas a gente não se observa para ver assim, o que eu penso o tempo todo? O que eu estou atraindo o tempo todo? Tem um livro de Joana, é de 97, talvez esses números já tenham sido atualizados, mas ela nos diz que a gente tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. 90%. atualmente, com a aceleração das redes sociais, de mídias, tudo que se fala de tecnologia, a gente deve estar no 120 já. Pois é, mas de qualquer maneira, sabe o que ela alerta? Seja qual for o número, dentro desse número, 90% do que pensamos é o mesmo que a gente pensou ontem, anteontem, há um ano atrás. Ou seja, inútil. Quantas vidas pensando do mesmo jeito, de forma recorrente e querendo mudanças? Inútil, você fala inútil, porque se você está pensando dessa forma, ontem, anteontem, tanto tempo atrás, é porque você não está mudando nada. Sabe? Você continua pensando, não tendo ação renovadora, atitude diferenciada, nem se observando e nem trabalhando o autoconhecimento de se olhar e falar, mas por que eu continuo pensando a mesma coisa? E o pior, se eu penso a mesma coisa, mas eu faço a mesma coisa. E quero que o mundo mude. E o que acontece? Eu perpetuo. Eu perpetuo hábitos mentais, eu perpetuo emoções desalinhadas porque eu não olho para essas emoções, eu não me conheço e não me reconheço dentro das emoções que eu tenho, eu não olho para minha raiva, não olho para o meu medo, eu não olho para minha tristeza, eu não olho para nada. Absolutamente nada, gente. E aí eu vou perpetuando o hábito mental, perpetuando a desarmonia emocional e, consequentemente, perpetuando ações equivocadas no meu cotidiano. Constante. É o tempo inteiro. E o exercício de observação é o convite. E proposta de Joana de Ângeles para nós: conheça-se. E tome como exemplo nosso modelo e guia, Jesus. É isso aí, Jane, é isso aí. Jane, obrigada pela sua presença, é uma alegria ter você aqui com a gente. É uma alegria mesmo, eu é que agradeço. Obrigada. Então é isso. Você já parou para observar que você vive observando as pessoas, os comportamentos, as coisas que acontecem. Você vive observando para fora e observando a vida passar. Acontece que nós focamos o nosso olhar para observar a vida dos outros, mas nós não observamos a nossa. E mais, nós dizemos assim, mas que absurdo isso que fulano fez, e ciclano, olha o comportamento disso, olha que coisa bizarra, olha que isso, olha que aquilo, esse mundo não tem jeito, esse mundo está doido, está uma loucura, como é que as pessoas podem estar fazendo essas coisas? Só que você não para observar que você
faz parte desse mundo, também faz coisas, não observa o que você faz parte de todo esse contexto e acaba caminhando como massa de manobra. Tipo, Maria vai com as outras. E quando você para e olha para você, será que esse não é o momento da gente parar de olhar para fora, se incomodar com a vida do outro, apontar os dedos, fazer críticas, mas não voltar o olhar para dentro? E eu? O que eu faço? Como eu me comporto? Será que eu faço as mesmas coisas que essas pessoas que eu estou apontando o dedo? Porque quando eu aponto o dedo para lá, 3 dedos apontam para mim. Então, é o momento de fazer um mergulho interior, de buscar modificar as nossas posturas, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, de adquirir polidez. E aí sim eu vou começar a ver que a vida transforma, não a do outro, a minha. E quando a vida minha própria se transforma, a vida do outro não me incomoda. Porque nós nascemos para sermos felizes. Então, quando nós somos felizes, nós estamos fazendo o mergulho de autoconhecimento e, lógico, caminhando para a verticalidade, a evolução, a autoiluminação. E aí sim, nós passamos a ser realmente felizes, mesmo diante a todos os desafios, as dificuldades. Mesmo nas mais duras dificuldades, a gente tem a capacidade de olhar e falar: eu sou feliz, só estou enfrentando um desafio. Então, compartilhe, leve essa força de ânimo, essa vontade de crescer para outras pessoas que podem estar buscando também crescimento, também crescimento, autoiluminação e, sem dúvida, ter uma vida feliz. Então, um super beijo carinhoso para você e até a próxima semana.